Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo poderia estar melhor, né? Uma partida assim que o Fluminense vence a Chapecoense por 2-1, resultado que, sendo frio nos números, muito injusto para o que se traduziu a partida, mas foi o que teve para o jogo de hoje. Eu acho que a partida de hoje ela escancara algumas situações, escancara alguns problemas do elenco, mas também mostra que tem soluções para alguns desses problemas. O Fluminense ele começa pressionando a Chapecoense, tendo muito espaço pelas pontas, especialmente forçando o jogo pela direita. O Guga até acertou 2 cruzamentos, se eu não me engano. O Guilherme Arana finaliza. Não foi esse, não. O que o Guga acerta o cruzamento é que o Castilho tenta esticar. Vou recapitular. O Fluminense joga muito pela direita, com o Guga e com o Canóbio. O Canóbio é um jogador que se apresenta muito, isso não é uma mentira. Mas é um jogador que a bola morre, as jogadas acabam no pé dele. Um jogador com extrema dificuldade com a bola. Não vou falar do Serna também, a partida dos dois para mim foi ruim. O Canóbio foi até um pouco melhor, porque ele conseguiu acertar um pouco mais que o Serna, porque o que o Canóbio acertou foi dominar a bola, conduzir a bola. O Serna nem isso estava conseguindo fazer. O Serna que vive a sua pior fase no Fluminense, ele não tá conseguindo andar com a bola. O Serna tá com uma dificuldade absurda, mas vou falar do Canóbio, que em 11 minutos teve 5 oportunidades, 2 cruzamentos errados, claro, a especialidade dele, um que ele ia cruzar, mas acabou errando e virou um chute, e 2 chutes horrorosos. Realmente o Canóbio, e minto, teve um chute que foi bom. Um chute que chuta para fora com a perna direita, um chute horroroso, especialidade da casa, e um com a perna esquerda, que sim, leva perigo, dá rebote e tal, o Castilho tenta pegar, mas o goleiro da Chapecoense se encaixa. Do outro lado, tem o outro cruzamento do Guga pro Serna. O Serna tenta finalizar, quer dizer, tenta não, ele finaliza uma finalização asquerosa, horrorosa, sequer acertou o gol. Essa para mim é a pauta do Fluminense no jogo. O Fluminense com 3 atacantes que tinham uma dificuldade absurda de acertar a meta, acertar o gol do goleiro Anderson, e quando acertaram, o goleiro Anderson fez as defesas. Isso aí tem que botar esses pingos nos is. Mas, de qualquer forma, um jogo que era pro Fluminense fazer saldo, era um jogo pro Fluminense fazer um resultado confortável, para dar moral, porque o próximo jogo da Libertadores vai ser punk, vai ser difícil, vai ser uma complicação absurda, mas o Fluminense não fez isso, demorou para abrir o placar também, fez no início do segundo tempo, com 11 minutos fez o gol, cruzamento para dentro da área, no escanteio, se não me engano, do Arana, o Bernal cabeceia, o zagueirão da Chape com o braço todo aberto, pênalti claríssimo, mas ele não deu no campo. Bateu no braço, no rebote, o Castilho cabeceia, o goleiro Anderson faz uma grande defesa, o Sávio vai lá ver e dá o pênalti, o Fluminense abre 1-0. Você pensa, o Fluminense abre 1-0, vai ter mais tranquilidade para jogar, a Chapecoense pode ceder mais espaço e tal, e o Fluminense vai deslanchar no jogo, vai fazer mais gols. Fez 1-0, agora a Chape invariavelmente vai tentar fazer alguma coisa, vai se expor em algum momento, e o Fluminense vai lá e carimba o resultado. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Fluminense ficou no banho-maria, subestimou muito o adversário, perdeu mais oportunidades, que é óbvio, né? O Fluminense adora perder oportunidades, e conseguiu ceder um empate. Mas antes disso, tem que falar que entrou o Soteldo, né? Eu esqueci de pontuar na virada, ele tirou o Serna e botou o Soteldo. Soteldo esse que, no gol da Chapecoense, achei uma marcação frouxa dele. Mas de resto, eu acho que foi um jogador que conseguiu ganhar, né? Os duelos contra os laterais da Chapecoense. Entrou reserva, por sinal, né? O Marcos Vinícius saiu machucado e tal, entrou reserva dele. E o Serna teve dificuldade, né? Isso é um ponto. O Serna tem dificuldade de driblar. O Canóbio também. Jogadores do Fluminense, esses dois, os pontas, que não são jogadores de drible, sofreram para driblar jogador da Chapecoense, que hoje é o pior time do campeonato. Entendeu? Um terror. Eu acho que são 2 pontos que tem que ser mudado. O Canóbio, enfim, conseguiu acertar alguma coisa, ou errar menos que o Serna, pô, show de bola, vai ter que manter e tal, para ter um equilíbrio, beleza. Mas o Serna não tá mais dando, não tem a menor condição. Enfim, aí eu, voltando pro ponto que eu tava, né, o Fluminense, ele deixou o jogo do banho-maria, subestimou o adversário. Eu acho que é inacreditável, né, como o castigo ele vem de uma maneira, porra, nojenta mesmo. O jogador da Chape que entrou, que foi o Enio, ex-Botafogo, se não estou enganado, chutou do meio da rua
um chutaço. Eu achei da marcação do Fluminense muito frouxa, mas subestimou muito o adversário, achou que em momento nenhum a Chapecoense fosse fazer gol, acabou se ferrando nesse quesito. O Enio foi lá, chutaço, empatou o jogo, e nesse momento, clima de desespero, né? Um terror. O Enio faz o gol aos 34 minutos, 33 minutos do segundo tempo, a ver aqui, 33 minutos do segundo tempo, e trouxe nervosismo, porque é um jogo obrigatório, nem para ser campeão, porque o Palmeiras e o Flamengo estão numa sintonia diferente, estão em outra parada. O Flamengo e o Palmeiras têm outro campeonato. Se eles voltarem para o campeonato dos normais, aí a gente pode discutir alguma coisa, mas hoje não tem condição nenhuma. Hoje Flamengo e Palmeiras é para fazer mais de 80 pontos, 85, nessa faixa aí, porque os dois estão pontuando muito, especialmente o Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos, então pode colar. Então, hoje, o Fluminense não existe esse tipo de disputa. Mas para uma disputa de G4, não existe o Fluminense levar um gol da Chapecoense. Um empate, na realidade, né? Um gol, se for 4x0, tal qual o Botafogo fez, o Botafogo fez 4x0 com uma facilidade absurda na Chape na semana passada, tudo bem, compro, show de bola. Mas hoje o Fluminense subestimou o adversário e quase se ferrou. Porque o Zubeldia foi lá, na hora que saiu o gol da Chapecoense, faz 3 alterações. Tira Canóbio, graças a Deus, tira o Bernal e tira o Hércules. Bota o Ganso, Alisson, John Kennedy. Qualifica o passe e traz mais um jogador para jogar no ataque. Esse que, por sinal, com o Castilho, eu vi um pós-jogo bem pontuado isso também. Os dois, eles se completam jogando. O Castilho, ele prende mais a bola, precisa de algum jogador para finalizar, para dialogar com ele dentro da área. O John Kennedy vem sendo esse cara. O John Kennedy que resolveu mais um jogo Fluminense. Isso aí tem que ser pontuado. O John Kennedy vem entregando, fora de campo e dentro de campo. Confiar nele? Não sei. Não sei se ele tomou jeito. Se ele tomou jeito, ótimo. Temos mais um jogador. De qualquer forma, John Kennedy conseguiu resolver a parada. Depois do gol do Fluminense, pouco aconteceu. O Fluminense até foi burro na questão de gerenciamento do jogo. Também era para ficar com a bola e fazer aquela cera tática. Toca a bola para cá, para lá, para cá, para lá. Enerva o time adversário, ganha tempo e acaba o jogo. Para mim, essa era a função do time nesse final. O Guga sentiu, na minha visão, deve ter sido cãibra, espero eu bastante que seja. E entrou o Ignacio. Eu botaria o Samuel Xavier, o jogador da posição, mas o Zubeldia não quis. E o Ignacio não conseguiu cobrir o espaço ali. No final, deu até um nervosinho, mas não aconteceu nada. Ainda bem. Teve um choque de cabeça do John Kennedy com o jogador da Chape também, acho que foi o Doma. Aí ganhou mais tempo ainda, o Sávio deu mais tempo. Mas acho que, no geral, a arbitragem do Sávio não me incomodou, apesar de eu achar um árbitro muito ruim, muito fraco, não consegue controlar o jogo. Me parece que os jogadores não vão com a dele, não respeitam muito ele. Mas, enfim, deu tudo certo no final. O gol do Fluminense saiu numa jogada com o Alisson pela esquerda. O Alisson recebe, se não me engano, do Ganso ou do Arana. Toca no meio, John Kennedy de primeira com a perna ruim, finaliza forte e faz o 2x1. Foi o que eu pontuei. Pegar os últimos jogos do Fluminense aqui, que o Fluminense venceu. Contra o Santos, o John Kennedy resolve. Contra a Chape, o John Kennedy resolveu também. E contra o Corinthians tem gol dele também. Contra o Curitiba tem gol dele também. Então o John Kennedy vem numa boa fase. Não vou dizer que é uma fase maravilhosa, mas é uma boa fase. É o que vem somando números. Acho que ele pode voltar a ter a confiança do Zubeldia. Próximo jogo do Fluminense é contra o Bolívar. É um jogo obrigatório do Fluminense vencer. O Bolívar fez uma partida horrenda contra o Deportivo Laguaira, que é um time venezuelano. Não merecia empatar e conseguiu empatar. Então eu enxergo que o Fluminense tem obrigação, sim, de vencer o Bolívar na altitude. O Fluminense tem que parar com essa palhaçada de que jogo na altitude é um terror. Eu iria com o John Kennedy. Agora falar, né, do ponto positivo e do negativo. O negativo, já falei, os pontas não tá dando. Tá muito difícil para sustentar os dois jogadores, o Serna e o Canóbio. Enfim, o Canóbio provavelmente deve continuar, porque ele conseguiu, pelo menos nesse último jogo, com mais regularidade, entregar uma média. Não é alta, é um bagulho mediano, uma nota 5,5. O Serna tem jogo que ele consegue entregar uma nota 7, mas, tem jogo que é 2, 3, e ele não some em nada, só atrapalha. Eu acho que esse é o ponto. Mas o que eu ia falar de positivo, não vou pontuar. Eu posso pontuar o Soteldo, mas eu acho que esse jogo foi muito situacional para ele ser útil. Eu acho que Savarino com Canóbio aberto, John Kennedy com Castilho, poderia ser uma jogada interessante do Fluminense, visando a sequência do ano. Pode ser já que o Martinelli se machucou, deve ficar fora até a Copa do Mundo. Lúcio Acosta talvez volte no mês que vem. Então o Fluminense perde peças fundamentais.
Então acho que essa pode ser uma opção viável de reposição. E outra, o Freitas não comprometeu, mas é um jogador que não passa segurança nenhuma. Eu testaria o Midian, que fez o jogo, pelo menos ok, consciente, lúcido contra o Operário, testaria ele num nível mais alto. Poderia testar também nessa partida aí contra o Bolívar. Enfim, eu acho que ele vai fazer isso? Eu acho que não. Mas de qualquer forma, o jogo para pegar moral também pro Alisson, deu assistência. Enfim, o próximo jogo, vocês já sabem, é contra o Bolívar, na altitude. Quinta-feira esperamos que com vitória. Tem que ser com vitória, depois o Internacional fora de casa. O Fluminense vai abdicar desse jogo, mas eu acho que é um jogo que dá para pontuar. Mas eu tenho certeza que eles vão abdicar. E no mais, falar do Hulk, né? Saiu essa notícia, o Fluminense é o time que negocia com o Hulk. Enfim, eu vou tentar não expor muita opinião. Eu acho que é um jogador que é experiente. O Fluminense não tem muitos jogadores nesse estilo. Pro ataque, jogador experiente que tem um físico considerável, um jogador que pode agregar fisicamente, tanto na liderança, na técnica. Acho que é um jogador que pode entregar. Esse ano não vem fazendo isso, talvez por impacto da turbulência do Atlético Mineiro, pode ser também. Mas é um jogador que não me agrada. Agora falando do pessoal, não me agrada, vem num ano fraco, tem 5 gols no ano e 4 no Mineiro, um gol no Brasileiro, vem numa fase ruim. Talvez num declínio já. O Hulk ficou ano passado também muito tempo sem fazer gol de bola rolando. Isso aí tem que ser pontuado também. Enfim, não me agrada. Especialmente porque eu acho uma liderança fraca. Eu acho que o Hulk ele tenta liderar, mas ele não é um grande líder. Enfim, é isso. Deixa eu like se você gostou. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!